Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, tratando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo 3, Espíritos em Condições Média. Vamos hoje trazer a comunicação do Espírito e aprender também sobre os ensinamentos que essa lição, essa comunicação pode nos trazer. Vamos lá, um espírito de nome Senhora Anna Belleville, jovem mulher, morta aos 35 anos, após uma longa e cruel doença. Viva, espirituosa, dotada de rara inteligência, de grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada, tinha, além disso, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que nunca deixava desprevenida nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles dos quais mais tinha de queixar-se, estava sempre pronto a fazer-lhes favores. Intimamente ligado a ela há longos anos, podemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias de seu fim. Um acidente trouxe a terrível doença que devia levá-la e que a reteve 3 anos no leito, vítima dos mais atrozes sofrimentos que suportou até o último momento, com heróica coragem e durante os quais sua alegria natural não a abandonou. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas preocupava-se muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se voltavam para a vida presente, a qual se apegava muito, sem, no entanto, ter medo da morte, e sem procurar os gozos materiais, pois sua vida era muito simples e ela dispensava sem dificuldade o que não podia obter, mas apreciava instintivamente o bem e o belo, que sabia mostrar até nas menores coisas. Queria viver menos para ela do que para os filhos, aos quais sentia que era necessária, por isso se agarrava à vida. Conhecia o Espiritismo sem tê-lo estudado a fundo. Interessava-se por ele, no entanto, ele não conseguiu fixar-lhes as ideias sobre o futuro. Era para ela uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. O bem que ela fazia era o resultado de um movimento natural, espontâneo e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou das penas futuras. Já há muito tempo seu estado era sem esperanças e aguardava-se de um momento para o outro vê-la partir. Ela mesma não se iludia. Num dia em que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer-se e compreendeu que sua hora chegara. Sua vida estava velada, a perturbação a invadia e sentia todas as angústias da separação. Entretanto, custava-lhe morrer antes da volta do marido. Fazendo-se sobre si mesma um supremo esforço, disse: não quero morrer. Sentiu então a vida renascer nela e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando o marido voltou, ela lhe disse: eu ia morrer, mas quis esperar que estivesse perto de mim, pois ainda tinha várias recomendações a fazer-te. A luta entre a vida e a morte prolongou-se assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Aí nós vamos entrar direto na comunicação dela, né? Logo no dia seguinte após a sua morte, começa assim: meus bons amigos, obrigada por vos ocupardes de mim. Aliás, fostes para mim como bons pais. Pois bem, regozijai-vos, sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai por meus filhos. Fui para junto deles imediatamente. Aí vem a primeira pergunta, ao Espírito. Parece que a perturbação não foi demorada, visto que nos respondeis com lucidez. E o Espírito, responde: meus amigos, sofri tanto e vós sabeis que sofria com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Dizer-vos que estou completamente desprendida, não, mas não sofro mais. E é para mim um alívio tão grande. Desta vez estou radicalmente curado, asseguro-vos. Mas preciso que me ajudeis com o auxílio das preces, para vir em seguida trabalhar convosco. Continuando, Qual foi a causa de vossos longos sofrimentos? Passado terrível, meu amigo. Podeis dizer-nos qual foi esse passado? Deixai-me um pouco esquecê-lo. Paguei-o tão caro. E aí a gente percebe
que de tempo em tempo esse espírito voltou a se comunicar. E aí ele, depois, logo após a sua morte, um mês após a sua morte, né, ele volta de novo e aí nós temos aqui a continuação. Né? Agora que deveis estar completamente desprendida e que vos reconheceis melhor, ficaremos felizes de ter convosco uma conversa mais explícita. Poderíeis dizer-nos qual foi a causa de vossa longa agonia? Pois ficaste durante 3 meses entre a vida e a morte. Vem a resposta. Obrigada, meus bons amigos, por vossa lembrança e vossas boas preces. Quão salutares elas são para mim, e quanto contribuíram para meu desprendimento. Preciso ser apoiada ainda. Continuai a orar por mim. Vós compreendei a prece. Não são fórmulas banais que dizeis como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos são largamente levados em conta, e é-me permitido estar frequentemente junto a meus queridos filhos que eu lamentava tanto deixar. Prolonguei eu mesma meus sofrimentos. Meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me apegasse de algum modo à matéria e, ao contrário dos outros, eu me obstinava e não queria abandonar esse desgraçado corpo com o qual era preciso romper, e que, no entanto, era para mim um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa de minha longa agonia, minha doença, os sofrimentos que aguentei. Expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Infelizmente, meus bons amigos, se vos tivesse escutado, que imensa mudança na minha vida presente. Que alívio teria sentido em meus últimos instantes, e quão mais fácil teria sido essa separação, se em vez de contrariá-la, eu me tivesse deixado ir, com confiança na vontade de Deus, na corrente que me arrastava, mas em vez de dirigir meus olhares para o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando eu voltar à terra, serei espírita, asseguro-vos, que ciência imensa, assisto às vossas reuniões com frequência e às instruções que vos dão. Se pudesse ter compreendido quando estava na terra, meus sofrimentos teriam sido bem moderados, mas não chegara a hora. Hoje, compreendendo a bondade de Deus e sua justiça, mas ainda não estou suficientemente avançada para não me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, me prendem ainda, não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tentar que sigam a estrada que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações, uma sobretudo, pois o futuro de meus filhos depende dela. E aí, continuando a pergunta, podeis dar-nos algumas explicações sobre o passado que deplorais? Sim, meus bons amigos, estou pronta a fazer-vos minha confissão. Eu desconhecer o sofrimento, vir a minha mãe sofrer sem sentir compaixão, tratara de doente imaginária, não havendo numa cama, supunha que ela não sofria, e ria de seus sofrimentos. Eis como Deus pune. Passado um período, 6 meses após, veio novamente a comunicação, eles continuam, perguntando ao Espírito. Agora que decorreu um tempo suficiente longo desde que deixaste vosso envoltório terrestre, quereis descrever-nos vossa situação e vossas ocupações no mundo dos espíritos? Veja, passados 6 meses após, vamos ver como que ela se encontra. Durante minha vida terrestre, eu era o que se chama de maneira geral uma boa pessoa, mas antes de tudo amava meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez não tivesse sido capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje tudo mudou. Sou ainda eu, mas o eu de outrora sofreu modificações. Vejo que há outras posições, nem condições senão o mérito pessoal no mundo dos invisíveis. Ou seja, valorizando que a escalada é o mérito do esforço individual, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que o humilhava com sua esmola. Olha que mensagem importante, Velo especialmente pela classe dos afligidos, pelos tormentos da família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho a missão de consolá-los, de encorajá-los e estou feliz de fazê-lo. E aí ela assina a Ana. Então veja,
fazendo uma reflexão profunda, né, desse espírito que se comunicou, a gente percebe que ela acreditava na vida futura, mas ela tinha ainda um apego muito forte, e o que prendeu ela quando ela estava próxima da sua desencarnação foi o amor pelos filhos. E isso foi o que realmente fez com que ela ficasse um pouco mais de tempo, que a providência divina de uma certa forma permitiu isso, né? E depois ela acabou de uma certa maneira também tendo uma consequência mais penosa, né? Que nos últimos 3 meses, né? Ela acabou sofrendo mais pelo corpo, né? Porque o corpo já estava muito enfraquecido, né? E ela acabou ficando mais um tempo porque ela achava que ainda tinha alguma coisa a ser feita. Só que depois, na própria comunicação, ela faz essa reflexão, que ela poderia ter confiado na providência divina, que em Deus, que Deus sabe todas as coisas, e quando chega realmente o nosso momento, como ela comenta, né, que uma corrente a arrastava, e se ela não tivesse contrariado e aceitado, essa situação dela teria sido outra, o que acabou, né, de uma certa forma sendo muito penosa, porque o corpo já estava muito debilitado, mas mesmo assim o espírito tinha méritos também, porque ela não queria ficar na Terra simplesmente por uma questão, por um capricho pessoal, e sim pelo amor aos filhos, porque ela sentia que ela precisava ainda de alguma coisa, de contribuir para os seus filhos, ou preparando-os, né, para a vida futura. Então eu acho que é uma mensagem muito forte, né, que nós precisamos refletir sim sobre a vida futura, que nós temos um tempo aqui e nós precisamos refletir da nossa existência, o que nós viemos fazermos aqui e por que nós estamos aqui, e estarmos preparados sim quando chegar o nosso momento. Nós não sabemos quando esse momento será, pode ser a qualquer momento, então realmente é como foi dito aqui, às vezes uma corrente forte nos arrasta, então a gente precisa confiar na providência divina e que as coisas estão como realmente devem estar. E se acontecer um momento de partida, nós temos que estar preparados para ele e aceitar, porque a providência divina sabe de todas as coisas, né? Tem uma programação muito bem elaborada, muito bem estudada para cada um de nós. Então a gente precisa refletir sobre isso para que haja essa tranquilidade, né, nesse momento de partida. Ok, meus amigos? É uma comunicação muito rica, eu espero que realmente a gente possa ter aprendido com essa comunicação, que eu acho que é a aceitação, né, a confiança em Deus, e fazer o melhor cada dia para nós, para o nosso próximo, não viver somente pelos caprichos pessoais, e sim ajudando aqueles que menos têm ou os menos favorecidos, que assim também nós estaremos elevando o nosso espírito, né, com a compaixão, com o sentimento de amor pelo próximo, ok? Então é uma mensagem muito bonita, muito rica. Eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.